O milionário é humilhado em negociação, mas a mendiga negra surpreende com o segredo. O ar parecia pesado como chumbo naquela sala de reuniões no coração de São Paulo. Um prédio de vidro e aço que refletia a luz fria do fim de tarde. Sérgio Oliveira, conhecido por seu toque firme nos negócios e pela reputação invejável, sentava-se rígido à cabeceira da mesa. Mas naquela tarde algo estava errado. O poder parecia lhe escapar pelos dedos. Do outro lado, os representantes estrangeiros, com sotaques cortantes e olhares de gelo, não poupavam palavras afiadas. Seu projeto está ultrapassado, dizia um deles em inglês cheio de arrogância. Você está apenas brincando de empresário, Sr. Oliveira, emendou outro, com um sorriso amargo que quebrou o silêncio da sala como um soco. As vozes ecoavam, ríspidas, cheias de desprezo. Sérgio sentiu o coração apertar, um nó surdo na garganta, as mãos tremendo sob a mesa de mogno polido. Tentou responder, sua voz falhando, carregada de um orgulho. Mas a arrogância deles não dava espaço. Cada palavra dele era derrubada com uma facilidade cruel, um insulto amarrado a cada sentença. Era humilhação explícita, pública. No canto, quase invisível, Clara observava. A empregada da família, tão discreta que poucos reparavam. Mas os olhos dela captavam tudo. As risadas cortantes, os olhares magoados de Sérgio, o silêncio tenso que se prolongava até parecer sufocante. Clara dominava o francês como poucos. Um talento desconhecido ali, sob o uniforme simples e o rosto calmo. Aquele passado doloroso, recheado de segredos que poderiam virar o jogo, fervilhava silencioso em seu interior. Quando a impaciência dos estrangeiros atingiu o auge e Sérgio já parecia um homem derrotado, Clara levantou-se. A sala congelou. Seu francês veio como uma tempestade inesperada. Clara, cortante, reveladora. Vocês não conhecem a verdade, mas eu conheço cada passo escondido dessa negociação. Disse, com voz firme, deixando todos boquiabertos. E então? Marcelo, o novo colaborador de Mendes, tentou desacreditar Clara, falando alto, com tom hostil, buscando calar a voz que ameaçava seus planos. Mas Clara não recuou. O silêncio caiu como um tsunami sobre a sala, enquanto ela desmontava as falsas acusações, denunciando máscaras caídas e intenções sombrias. Os olhares mudaram, a tensão cresceu e a mulher que antes era vista como mera empregada ganhou um brilho novo, impossível de ignorar. Mesmo assim, o preço era alto. Clara sabia que sua ligação com Laura, a irmã distante, seria posta à prova. Um turbilhão de emoções e responsabilidades caía sobre seus ombros. A tão sonhada promoção a diretora executiva agora parecia estar à distância de um fio tênue. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Clara, era que Raul Mendes escondia ainda mais segredos. Um passado ligado diretamente ao dela, capaz de apagá-la antes mesmo de ela chegar ao topo. Uma sombra soturna, prestes a engolir seus sonhos. E agora, nesse palco de poder, traição e muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara tinha tomado o centro do palco. Suas palavras ressoaram como um eco dentro da sala. Mas, antes que ela pudesse continuar, um barulho estrondoso interrompeu a tensão crescente. A porta da sala se abriu de forma brusca e um homem se lançou, transtornado, como se tivesse corrido uma maratona. Era o segurança do prédio, com olhar alarmado. Desculpem a interrupção, mas recebemos um aviso de bomba. Todos devem evacuar imediatamente. A frase cortou o ar como uma faca. Os rostos dos presentes se distorceram em pânico. A sala, antes carregada de tensão, agora fervilhava de caos. Sérgio, ainda atordoado pela humilhação, olhou para Clara. Seus olhares se cruzaram. Ela sentia um misto de preocupação e adrenalina. Os estrangeiros trocaram olhares nervosos, enquanto um deles murmurava algo em uma língua obscura. Clara não teve tempo para traduzir. O clima tornou-se explosivo. Cada ser humano ali parecendo um trem em trilhos prestes a descarrilar. Sérgio, precisamos sair, gritou Clara, puxando pela mão. Mas ele estava imóvel, o choque paralisando seus pensamentos. Eu não posso, murmurou, a voz trêmula. Foi então que, no meio do caos, um som ainda mais grave invadiu a sala. Uma explosão distante, ecoando como um trovão. As janelas vibraram e a luz piscou antes de se apagar. O desespero se instalou. Clara pegou Sérgio com mais firmeza, forçando-o a se levantar. Agora! Eles seguiram em direção à porta, mas uma reflexão passou pela mente de Clara como um flash. A ligação com sua irmã Laura. O lobo em pele de cordeiro que sempre esteve à espreita. Lara. O nome reverberou, um eco que agora parecia mais profundo que qualquer outro. Mas não havia tempo para pensar. A evacuação sentia-se como um pesadelo. A sala se esvaziava, mas os estrangeiros hesitaram. Uma das mulheres girou sobre os calcanhares, parecendo perdida. "Espera!" gritou um dos homens, empurrando-a, enquanto tentava chamar um táxi em meio ao caos. Quando finalmente chegaram ao corredor, Clara sentiu uma mão fria no seu braço. Era Marcelo, o colaborador de Mendes, com um olhar gélido na face. "Você vai pagar por isso, garota!" ele gritou, mas seu tom estava distorcido pelo pânico crescente. Clara não hesitou. O segurança tinha sido claro e a responsabilidade de proteger Sérgio agora parecia um peso nas costas, mas a reviravolta ainda estava a caminho. Eles chegaram à escada de emergência e, no meio da fuga, Clara se deparou com um pequeno grupo de pessoas tremendo, fracas e apavoradas. Ao lado delas, uma figura familiar, uma mulher, de rosto pálido e olhos aterrorizados. "Laura!" Clara mal conseguiu sussurrar. O coração disparado. O que sua irmã estava fazendo ali? Choque se juntou ao medo e à raiva. Laura também estava em perigo. Mas por que ela estava envolvida nisso? Os fios do destino começaram a se entrelaçar de maneira cruel. "Clara, você não entende. Eles estão vindo atrás de mim. Não posso ficar aqui!" Laura clamou, agarrando o braço da irmã com força. "Sérgio, ele pode." O resto da frase sumiu em meio ao barulho do desespero. Mas as palavras de Laura foram suficientes para ativar um instinto primal em Clara. Proteger. Proteger a si mesma, proteger Sérgio e agora proteger a irmã que ela não via há anos. A vida de todos estava em jogo. O pânico na escada se intensificava. Não era apenas uma negligência, mas um jogo perigoso, onde Laura eventualmente se tornava a chave de tudo. Que segredos esse momento revelaria? E que forças ocultas estavam realmente em movimento?
O tempo parecia escorregar entre os dedos, enquanto o trio avançava em meio a gritos e sirenes ao fundo. E no fundo da mente de Clara, uma pergunta ressoava ainda mais alto que qualquer explosão. Quem eram realmente os inimigos nessa batalha? Clara ficou paralisada ao ver Laura, sua irmã, em perigo. O coração pulsava e o tempo parecia escorregar entre os dedos. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Clara, a voz tremendo de emoção. "Eles estão atrás de mim, Clara. Eu não tenho para onde ir." O medo na voz de Laura era palpável, quase impossibilitando que Clara pensasse com clareza. Por um momento, tudo o que elas haviam vivido parecia desmoronar diante de uma única verdade. A vida delas estava em risco. O corredor estava tomado pelo caos, mas Clara se forçou a focar. Precisava proteger Sérgio, e agora Laura também. Uma sirene distante cortava o ar, lembrando a urgência da situação. "Nós precisamos sair agora!" gritou Clara, puxando as duas para frente. No entanto, uma sombra se aproximava. Marcelo, com seu olhar frio, surgia da escuridão, bloqueando o caminho. "Vocês não vão a lugar nenhum", rosnou, e suas palavras cortaram como uma lâmina. Mas por trás dele, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora ecoou do fundo do prédio. Parte do teto desabou em uma nuvem de fumaça e pó, interrompendo o caos e transformando tudo em desespero absoluto. Clara, Sérgio e Laura se jogaram para o chão, protegendo a cabeça com os braços. O cheiro de fumaça e o ruído dos gritos tornaram-se um pesadelo. As janelas estouraram e a luz piscou, uma cena de filme, mas real demais. Quando a poeira começou a assentar, Clara se levantou, chutando detritos. A vista era caótica. Pessoas correndo, gritando. O coração dela disparou e uma voz familiar ressoou em sua mente. Proteger. Mas quando olhou para Laura, algo mudou. O rosto da irmã estava agora em uma expressão de determinação fria, bem diferente do medo que tinha momentos antes. "É hora de acabar com isso, Clara", disse Laura, a voz firme como nunca. A familiaridade estava lá, mas ao mesmo tempo havia algo mais, uma energia que Clara não conseguia compreender. Laura estendeu a mão e, para o choque de Clara, fez um sinal discreto para alguém através da fumaça. Um homem surgiu das sombras, envolto em um casaco escuro, olhando diretamente para Laura. A expressão dele era de reconhecimento e a tensão no ar cresceu. "Você realmente veio", disse ele, com um sorriso que brilhava alarmantemente no caos. Era Raul Mendes, o rival que jogava nas sombras. Mas a ligação estava mais próxima do que Clara poderia imaginar. "Não, você não pode estar com ele", Clara gritou, a incredulidade invadindo seu peito. A mãe dela sempre falara sobre Raul em sussurros, e agora ela percebia que Laura sempre sabia da verdade, muito mais do que havia deixado transparecer. "Desculpe, Clara, mas não há mais tempo. Eu tenho um plano, e você precisa confiar em mim", disse Laura, que estava irremediavelmente ligada a tudo isso. O choque em Clara era tão intenso que mal conseguia raciocinar. As coisas não eram como pareciam. O que Clara pensava ser uma simples evacuação virou um jogo de intrigas e segredos. A conexão entre Laura e Raul a fazia questionar tudo. Eram eles cúmplices? O que realmente estava em jogo? "Você vai fazer o que eu digo ou vai se colocar em perigo?", insistiu Laura, enquanto a fumaça se tornava mais espessa e os gritos ainda pulsavam como uma batida de tambor. Clara olhou para Sérgio,
seu amigo e aliado, e viu o mesmo misto de choque e dúvida nos olhos dele. Qualquer esperança de escapar intactos agora parecia um sonho distante. Clara tinha que decidir: confiar em Laura? Em Raul? O que mais estava escondido nesse cenário apocalíptico? E ainda havia os estrangeiros, os verdadeiros inimigos, à espreita. Por que estavam atrás de Laura? A tensão explodia. Cada escolha carregava o peso do mundo. Os alarmes continuavam a soar e o pânico crescia. Clara se via em um labirinto sem saída, sem saber em quem confiar. O destino de todos estava em jogo e a única certeza era o caos à frente. E no fundo da mente dela a pergunta persistia: até onde Laura estava disposta a ir para sobreviver? Clara estava atordoada, sem saber o que fazer. Até onde Laura estava disposta a ir? A fumaça espessa envelopava a sala. As sirenes soavam ao longe e a figura de Raul com seu sorriso enigmático era a última coisa que ela precisava ver agora. Para de falar, Laura! Ele não é de confiança! Gritou Clara, tentando puxar Laura para longe dele. Mas Laura se manteve firme. Escute, Clara, precisamos da aliança de Raul. Ele pode nos tirar daqui. O olhar de Laura estava carregado de uma certeza que Clara não compreendia. O chão tremia sob seus pés enquanto o caos ao redor se intensificava. Raul, percebendo a hesitação de Clara, avançou um passo. Agora não é hora de hesitar, Clara. Temos que agir. Os estrangeiros estavam atrás de vocês porque conhecem a verdade. E agora, com a situação assim, eles não vão parar até conseguir o que querem. A menção dos estrangeiros gelou o sangue de Clara. Que verdade! Mas antes que Raul pudesse responder, uma nova explosão abalou o edifício. O teto desabou cautelosamente. Pedaços de concreto e vidro voaram pela sala. Clara se jogou em cima de Sérgio, que estava agachado, atordoado. A pressão no ar era sufocante e as paredes pareciam se fechar. Laura, em meio à fumaça, gritou, mas não era apenas sobre liberdade ou segurança. O tom dela carregava um pedido profundo. E enquanto Clara tentava entender tudo, Laura fez algo inesperado. Eu nunca quis que você soubesse, mas eu sou a verdadeira razão pela qual eles estão atrás de nós. A revelação foi um soco no estômago. O quê? A incredulidade tingiu a voz de Clara. Laura virou o rosto, já percebendo o peso de suas palavras. Muitas coisas sobre nosso passado estão interligadas com Raul. Ele sabe tudo. Clara se afastou. Você está me dizendo que você é cúmplice de tudo isso? Uma onda de traição a atingiu, misturando-se com o calor da adrenalina. Nada disso é o que parece, Clara. Eu apenas queria proteger você. Mas tudo se desenrolava tão rápido. O barulho do caos rodeava cada palavra entre elas. Os gritos queimavam na mente de Clara enquanto o mundo desmoronava de cada lado. Se você realmente se importasse, não teria se envolvido com ele. Clara cuspia as palavras. A verdade que vinha à tona não era acalentadora. Foi quando Raul, sem um aviso, se virou e apontou. Eles já chegaram. Precisamos fazer isso agora. O gesto dele fez Clara sentir o frio da culpa. E no meio do desenrolar frenético, Marcelo apareceu. Mas agora havia algo diferente em sua postura. Ele não estava mais sozinho. Outros homens apareceram, cercando a entrada. Tinha uma expressão gélida que Clara nunca vira antes. A sensação de estar cercada a atingiu. Não eram mais apenas os estrangeiros. Aqueles novos rostos seguravam armas, e o desespero tomou conta.
Quem são vocês? Gritou Clara, o medo deteriorando sua confiança. O pânico a envolveu. Não podemos ficar aqui. Eles têm um plano para nós! Laura exclamou, puxando Clara e Sérgio na direção oposta. Mas o que Laura estava escondendo, ou melhor, seu envolvimento com Raul, tornava tudo incrivelmente confuso. Clara já não sabia em quem confiar. Enquanto a poeira se assentava, Clara olhou nos olhos de Laura. E lá estava uma expressão que ela nunca havia visto antes. Determinação com um toque de desespero. Se você não confiar em mim agora, pode ser tarde demais. A pressão nos ombros de Clara aumentava, como se toda a sala estivesse crescendo ao seu redor. E no último momento de tensão, Raul lançou uma bomba de fumaça. A visão se dispersou, e enquanto todos começavam a tossir, Clara viu Raul se despedir com um último sorriso, como se todas as peças sempre tivessem estado muito bem organizadas. Nos encontramos do outro lado se você sobreviver. O pânico tomou conta, e o mundo girava. Clara agarrou Sérgio e Laura, querendo sair, mas a fumaça as envolvia. Tudo girava e o terror tomava conta de sua mente. O chão tremeu sob seus pés, mas antes que pudessem avançar, Clara percebeu algo sobre Raul. Ele conhecia mais do que estava disposto a revelar. Laura, o que você realmente fez? O que mais estava escondido no turbilhão daquele edifício? E quem era o verdadeiro inimigo agora? Clara estava atordoada, sem saber o que fazer. Até onde Laura estava disposta a ir? A fumaça espessa envelopava a sala. As sirenes soavam ao longe. E a figura de Raul, com seu sorriso enigmático, era a última coisa que ela precisava ver agora. Para de falar, Laura! Ele não é de confiança! Gritou Clara, tentando puxar Laura para longe dele. Mas Laura se manteve firme. Escute, Clara, precisamos da aliança de Raul. Ele pode nos tirar daqui. O olhar de Laura estava carregado de uma certeza que Clara não compreendia. O chão tremia sob seus pés, enquanto o caos ao redor se intensificava. Raul, percebendo a hesitação de Clara, avançou um passo. Agora não é hora de hesitar, Clara. Temos que agir. Os estrangeiros estão atrás de vocês porque conhecem a verdade. E agora, com a situação assim, eles não vão parar até conseguir o que querem. A menção dos estrangeiros gelou o sangue de Clara. De verdade? Mas antes que Raul pudesse responder, uma nova explosão abalou o edifício. O teto desabou cautelosamente. Pedaços de concreto e vidro voaram pela sala. Clara se jogou em cima de Sérgio, que estava agachado, atordoado. A pressão no ar era sufocante e as paredes pareciam se fechar. Laura, em meio à fumaça, gritou. Mas não era apenas sobre liberdade ou segurança. O tom dela carregava um pedido profundo, e enquanto Clara tentava entender tudo, Laura fez algo inesperado. Eu nunca quis que você soubesse, mas eu sou a verdadeira razão pela qual eles estão atrás de nós. A revelação foi um soco no estômago. O quê? A incredulidade tingiu a voz de Clara. Laura virou o rosto, já apercebendo o peso de suas palavras. Muitas coisas sobre nosso passado estão interligadas com Raul. Ele sabe tudo. Clara se afastou. Você está me dizendo que você é cúmplice de tudo isso? Uma onda de traição a atingiu, misturando-se com o calor da adrenalina. Nada disso é o que parece, Clara. Eu apenas queria proteger você. Mas tudo se desenrolava tão rápido. O barulho do caos rodeava cada palavra entre elas. Os gates queimavam na mente de Clara, enquanto o mundo desmoronava de cada lado. Se você realmente se importasse, não teria se envolvido com ele. Clara cuspia as palavras. A verdade que vinha à tona não era acalentadora.
Foi quando Raul, sem um aviso, se virou e apontou. Eles já chegaram. Precisamos fazer isso agora. O gesto dele fez Clara sentir o frio da culpa. E no meio do desenrolar frenético, Marcelo apareceu. Mas agora havia algo diferente em sua postura. Ele não estava mais sozinho. Outros homens apareceram, cercando a entrada. Tinha uma expressão gélida que Clara nunca vira antes. A sensação de estar cercada a atingiu. Não eram mais apenas os estrangeiros. Aqueles novos rostos seguravam armas e o desespero tomou conta. Quem são vocês? Gritou Clara, o medo deteriorando sua confiança. O pânico a envolveu. Não podemos ficar aqui. Eles têm um plano para nós. Laura exclamou, puxando Clara e Sérgio na direção oposta. Mas o que Laura estava escondendo, ou melhor, seu envolvimento com Raul, tornava tudo incrivelmente confuso. Clara já não sabia em quem confiar. Enquanto a poeira se assentava, Clara olhou nos olhos de Laura e lá estava uma expressão que ela nunca havia visto antes. Determinação com toque de desespero. Se você não confiar em mim agora, pode ser tarde demais. A pressão nos ombros de Clara aumentava como se toda a sala estivesse crescendo ao seu redor. E no último momento de tensão, Raul lançou uma bomba de fumaça. A visão se dispersou, e enquanto todos começavam a tossir, Clara viu Raul se despedir com um último sorriso. Como se todas as peças sempre tivessem estado muito bem organizadas. Nos encontramos do outro lado, se você sobreviver. O pânico tomou conta, e o mundo girava. Clara agarrou Sérgio e Laura, querendo sair, mas a fumaça as envolvia. Tudo girava, e o terror tomava conta de sua mente. O chão tremeu sob seus pés. Mas antes que pudessem avançar, Clara percebeu algo sobre Raul. Ele conhecia mais do que estava disposto a revelar. Laura, o que você realmente fez? Clara gritou ao mesmo tempo em que as portas se fechavam abruptamente. O que mais estava escondido no turbilhão daquele edifício? E quem era o verdadeiro inimigo agora? Mas então um grito cortou o ar. Era uma voz familiar. Clara virou-se e viu a mulher que havia sido a empregada da família, Clara. Só que agora seus olhos estavam cheios de um fogo que Clara nunca tinha visto. Eu não posso acreditar que você está fazendo isso comigo, Laura! Ela não estava em pânico, estava furiosa. Você sabia de tudo, não sabia? A acusação de Clara foi como uma facada. Todos estavam surpresos. A mulher, que sempre foi invisível, tinha um papel na trama. Um papel muito maior do que qualquer um tinha imaginado. Eu fiz o que tinha que fazer, Clara, respondeu a antiga empregada, uma paixão fervilhante em sua voz. Mas agora você está prestes a perder tudo. E com isso, ela se virou e disparou em direção a uma saída alternativa que Clara não tinha notado antes. O choque estava claro nos olhos de Sérgio e Laura. Clara estava paralisada. Todos os laços, todas as mentiras, agora jogadas ao vento. Laura lançou um olhar para Clara. Você tem que decidir, Clara. Em quem você realmente confia? O tempo parecia estagnar. O verdadeiro inimigo poderia estar mais perto do que jamais pensaram. Clara respirou fundo, sentindo que todo o mundo a observara. Ela precisava de um plano, de respostas. As respostas estavam em movimento e tudo estava prestes a mudar de forma explosiva. Qual seria o próximo passo? A vida delas dependia disso. Que sombras se aproximavam? E quem seriam os verdadeiros traidores nesse quebra-cabeça? Clara estava atordoada, sem saber o que fazer. Até onde Laura estava disposta a ir? O olhar de Raul, com seu sorriso enigmático, tornava tudo ainda mais confuso. Para de falar, Laura! Ele não é de confiança! Gritou Clara, puxando Laura para longe de Raul. Mas a irmã parecia obstinada.
Precisamos da ajuda dele, Clara. Ele é a nossa única saída. O pânico já era palpável. E a fumaça densa tornava tudo mais claustrofóbico. O chão tremeu sob seus pés enquanto o caos ao redor se intensificava. Clara olhou para os rostos nervosos ao seu redor. Sérgio estava agachado, a expressão misturando confusão e medo. Raul percebeu a hesitação de Clara e deu um passo à frente. Agora não é hora de hesitar. Temos que agir. Os estrangeiros estão vindo e eles conhecem a verdade. Ele disse isso de um jeito que parecia tão seguro, mas Clara ainda estava confusa. De verdade! Antes que Raul pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou do fundo do prédio. O teto começou a desabar e rapidamente Clara se jogou sobre Sérgio, protegendo-o. O cheiro de humo e o barulho do colapso da estrutura eram aterrorizantes. Clara, se você não confiar em mim agora, será tarde demais, gritou Laura, sua voz cortando o barulho do desastre. Quando a poeira começou a assentar, a visão era aterradora. Clara, ainda em pé, viu Laura fazendo algo que nunca esperava. Uma lágrima escorreu pelo rosto da irmã enquanto ela olhava para Raul com uma mistura de desespero e determinação. Eu fiz o que tinha que fazer, Clara. Eles estão atrás de mim por causa do que eu descobri. O que você descobriu? Sobre você, sobre nós. Não somos quem pensamos que somos. O choque nas palavras de Laura fez o coração de Clara parar por um momento. O olhar dela se tornou intenso. Você precisa acreditar em mim. E foi aí que a situação se intensificou ainda mais. Raul puxou um pequeno dispositivo do bolso e pressionou um botão. No mesmo instante, alarmes soaram e as luzes começaram a piscar. Eles estão vindo! Vamos sair daqui! No entanto, algo não estava certo. Clara sentiu um peso em sua mente. Raul não parecia ser a salvação. Talvez fosse o oposto. Logo, um grupo de homens armados entrou pela porta que haviam ignorado. Clara congelou e a última coisa que apareceu em sua mente foi o feixe de um holofote cortando a fumaça, iluminando a figura de um desses homens. Era Marcelo. Vocês acharam que poderiam escapar? A voz dele estava carregada de desprezo. Raul sabia que seu jogo estava prestes a acabar. Enquanto os homens armados cercavam o trio, Clara olhou de volta para Laura e Raul, e a sensação de traição tomou conta. Lá vem a verdadeira verdade, Laura! Você sempre esteve do lado deles, não é? As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto dela. A expressão de Laura vacilou. Não, Clara, não é assim. Eu estava tentando proteger. Proteger quem? Você mesma? Nesse momento, Marcelo avançou. Um sorriso cruel se formando em seus lábios. Ah, você realmente acha que todo esse tempo estávamos atrás da sua irmã? Não, Clara. Você é o prêmio da verdadeira razão pela qual tudo isso está acontecendo. Uma onda de choque paralisou a sala. Como assim? Clara sussurrou, os olhos arregalados, enquanto a revelação batia com a força de um soco no estômago. Era ela que eles queriam? Ela era a peça central de um jogo que nunca soube que estava participando? Marcelo a fixou com um olhar frio, como se estivesse aguardando a compreensão dela. Você possui algo muito valioso que não faz ideia do que seja. E agora, nós vamos atrás disso. A fumaça começou a se dissipar, revelando a verdade terrível. Agora era mais do que uma simples luta pela sobrevivência. Era uma questão de segredos familiares,
traição e uma revelação devastadora sobre quem ela era e o que representava nesse jogo mortal. O verdadeiro inimigo poderia estar muito mais próximo do que ela pensava. Clara olhou de novo para Laura, buscando respostas, mas o que viu em seu rosto era apenas tamanho desespero que ela nunca havia sentido antes. O som de passos pesados se aproximava e Clara sabia que o tempo estava se esgotando. O que eu tenho? O que você quer de mim? A urgência na voz dela era palpável, o medo agora se transformando em uma desesperada busca por compreensão. E enquanto a sala se enchia de gritos e a fumaça densa tornava tudo um quadro caótico, Clara se lembrou de um detalhe esquecido, um objeto de família que sempre fora guardado, algo que ela nunca soube que tinha importância. O que era? E assim, mais uma vez o destino dela estava em jogo. Mas a única certeza que Clara tinha era uma: ela precisava se libertar daquela armadilha antes que o tempo se esgotasse. Clara estava paralisada, sem conseguir entender o turbilhão diante dela. A revelação de Laura a deixava em estado de choque, e as palavras de Marcelo pareciam ressoar em sua mente como um eco distante. Você é o prêmio. O que eles queriam dela? A fumaça espessa a envolvia, e ela podia sentir seu coração disparar. Escuta, Laura, o que significa isso? O que eu tenho? A urgência na voz de Clara transparecia em cada sílaba. Mas a resposta estava longe de vir. Laura parecia perder a força. Clara, nós paremos. Decidimos sair? Agora! O pânico em sua voz era palpável, mas tinha um fundo de algo mais profundo que Clara não conseguia identificar. O grupo de homens armados se aproximava e a tensão na sala era quase insuportável. O calor da adrenalina tomava conta, mas havia raiva também. Clara olhou para Raul. Você está no meio dessa bagunça. O que você realmente quer com a gente? Raul semicerrou os olhos. Eu disse que precisava de você, Clara. Você não entende a magnitude do que está acontecendo? Ele se virou, indicando os homens. Todos eles estão aqui porque estão atrás de algo que nem você sabe que possui. Foi nesse instante que o mundo de Clara desabou. Uma porta se abriu e uma figura surgiu da fumaça. Era uma mulher com uma postura confiante, um olhar firme. Clara reconheceu o rosto imediatamente. Sua mãe. Mas isso era impossível. A aparição foi como um soco no estômago. Clara mal se lembrava da mulher, que havia partido quando ela era criança. A dor, a confusão e a fúria se misturaram em seu peito. Você está viva? Por que nunca voltou? Por que não me procurou? A mãe de Clara lançou um olhar sério e direto a Laura. Nós temos que falar, Clara. Agora não é hora para velhas rixas. Marcelo parecia tão atordoado quanto Clara e Raul apenas observava, impassível. O ambiente estava carregado de tensão. O que você está fazendo aqui? Isso é uma armadilha? Clara se sentiu vulnerável, tomada pela fúria. Escuta, a verdade é mais complicada do que você imagina. A mãe respirou fundo. Estava interligada a esse jogo desde o início. Fui forçada a me afastar de vocês para proteger a família. Proteger a família? Gritou Clara, a frustração explodindo. Como você pode dizer isso? Você nos abandonou. O nó na garganta era quase insuportável. Silêncio! A voz da mãe se fez firme. Eu estava tentando salvar vocês. Incontáveis segredos estão em jogo, Clara. E agora, eles estão prestes a vir à tona. Um silêncio pesado tomou conta. Clara olhou nos olhos da mãe, à procura de alguma verdade.
Algo dentro dela se despedaçou. Cada reviravolta parecia mais intensa que a anterior. Enquanto tentava processar tudo, Marcelo avançou, seu olhar gélido mais uma vez. Você achou que poderiam escapar? Ele puxou um dispositivo do bolso e passou para um dos homens. Foi como se tempo parasse. Agora, isso se tornou ainda mais interessante. Um barulho ensurdecedor cortou o ar e uma explosão ao longe provocou tremores. A estrutura do prédio começou a ceder e pedaços do teto começaram a cair. Clara se lançou sobre Laura e Sérgio, o instinto de proteção predominando, mesmo diante de todas as mentiras. A fumaça densa era sufocante e, no caos, Clara ouviu sua mãe gritar: "Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. O que isso significa?" E então, em meio à tragédia, uma nova revelação Katin. Clara viu algo brilhar no chão, um colar. Era antigo, com um pingente misterioso. E seu coração disparou. Aquela joia ela já tinha visto em uma foto antiga da sua família. O que era aquilo? E como estava ali, naquele instante? "Clara, pare!" a mãe gritou, se aproximando. "Deixe isso, é mais perigoso do que você pensa." E o mundo desabando à sua volta, Clara se viu com a escolha mais angustiante de todas. O que o colar poderia realmente significar? E quem desse grupo poderia ser realmente confiável agora? As certezas se tornavam nebulosas, enquanto a verdade parecia estar ao alcance, mas mesmo assim se esquivava dela. O chão tremia, e Clara sabia que tinha que agir rápido, porque em meio a todo o caos, uma única pergunta pulava em sua mente: até onde ela iria para descobrir sua verdadeira identidade? E o que isso poderia significar para o futuro dela e de todos ao seu redor? Clara segurou o colar com as mãos trêmulas. A corrente fria tocou sua pele e uma onda de desespero a invadiu. "Mãe, o que está acontecendo?" O ar ao redor ficou pesado. Cada resposta parecia mais distante que a anterior. Os homens armados se aproximavam, e a fumaça tornava a visão nebulosa. O pavor em seus olhos se misturava com as memórias de uma infância que ela não tinha escolhido. "Eu não vou deixar que isso aconteça!" Clara gritou, sem saber exatamente a quem seu chamado era dirigido. Raul, por outro lado, se moveu rápido. Ele se posicionou na frente de Clara e Laura, fazendo uma parede humana. "Fiquem atrás de mim!" A determinação na voz dele soava quase convincente. Clara hesitou. Por que deveria confiar nele agora? "Clarissa!" A voz da mãe de Clara cortou o ar. "A verdade sobre você é mais profunda do que você imagina. Você não é apenas minha filha. Você tem um legado." O peso dessas palavras quase a derrubou. O que significava ter um legado? Que tipo de legado poderia envolvê-la? Clara pisou firme, precisando de uma resposta. "O que está acontecendo? Que legado?" Marcelo, ainda com o olhar frígido, encarou-a. "Ela está tentando te proteger, mas vocês estão no caminho dela." O que você precisa saber é que Clara não é apenas uma jovem comum. Ela nasceu para isso. O choque a atingiu como uma pancada. Clara balançou a cabeça, tentando processar. "Não, isso não faz sentido. Como eu posso ser algo mais? Porque você é a chave para um antigo segredo, uma herança que conecta as duas famílias." A mãe olhou para Laura, desafiando-a. "E isso é por isso que eles estão atrás de você!" Laura parecia desenhada em choque. A expressão alterada entre a raiva e a perplexidade. "Você sabia de tudo isso? Por que não me contou?" "Eu não queria que você carregasse esse fardo. Sua vida sempre foi um jogo de xadrez." Os olhos da mãe fixaram-se nos homens armados, preocupação dançando em seu olhar. "E agora eles vieram por vocês." Finalmente, sinais de compreensão começaram a se formar na mente de Clara.
mesmo que sua cabeça estivesse girando. E enquanto a tensão aumentava, ela decidiu fazer algo ousado. Com um movimento rápido, ela ergueu o colar. Se isso é o que eles querem, então vão ter que passar por mim. A sala parecia tremer. E então, de repente, uma nova explosão ecoou e um pedaço do teto desabou, criando um pânico instantâneo. Clara teve apenas 1 segundo para ver. O homem ao lado de Marcelo sorriu. E antes que pudesse reagir, um laser cortou a escuridão e atingiu Marcelo no peito. A cena se desenrolou em um clarão de luz. Os gritos começaram a ecoar. A fumaça se tornou mais espessa e sombras começaram a preencher o espaço. O caos tomou conta e Clara sentiu seu coração disparar. A soturna verdade começou a emergir com a destruição ao seu redor. Marcelo caiu. Sua expressão surpresa era de um horror absoluto. Clara ficou paralisada. O que acontece agora? O eco da pergunta parecia tremular no ar. E antes que ela pudesse absorver a cena, chegou o verdadeiro impacto. Um homem apareceu durante o caos, e a expressão dele a fez congelar no lugar. Era Raul, mas não o Raul que ela conhecia. Era alguém diferente, com um brilho nos olhos que falava de um passado oculto. Desculpe pela confusão, mas você finalmente descobriu a verdade. Clara mal podia respirar. Você é... Ele a interrompeu. Sou mais do que você imagina, Clara. A verdade é que você e eu somos mais do que apenas concorrentes em um jogo. Somos parte do mesmo plano. E então tudo pareceu desmoronar ao seu redor. O legado, a conexão, a batalha. O que você quer dizer com isso? O coração dela estava acelerado, como se estivesse prestes a saltar do peito. Você não entendeu? Eles não estão atrás de você. Eles estão atrás de ambos. Juntos, somos a chave para o que vem a seguir. Ele fitou os olhos de Clara como se estivesse revelando um segredo que mudaria tudo. E naquele momento, quando o chão estava se desfazendo sob seus pés, Clara soube que a batalha tinha acabado de começar. O que eles iam fazer a seguir mudaria tudo. Os laços de sangue, de confiança, tudo estava prestes a ser testado mais uma vez. Mas e se a conexão que eles compartilhassem fosse mais forte do que qualquer um imaginava? E enquanto a fumaça preenchia o espaço, a única certeza de Clara era essa. A verdade os ligava de uma forma inesperada e perigosa. Tudo parecia um quebra-cabeça. Até onde você estaria disposto a ir por isso? A pergunta ecoou em sua mente, reverberando em cada canto daquele caos. Clara segurou o colar, seu coração batendo descompassado. A revelação do legado se espalhava como um incêndio, e cada detalhe deixava mais perguntas do que respostas. Raul a olhava com uma intensidade que parecia conectar os pontos entre eles, e o peso da verdade oprimia o ambiente. Mas no meio do caos, um novo som começou a emergir. Uma sirene distante, cada vez mais perto. Precisamos sair, agora! Clara gritou, sem saber se queria que eles todos a seguissem. Ela não sabia em quem confiar. Laura parecia confusa. Sua mãe estava entre elas, sem saber se o que fazia era certo. Enquanto isso, Marcelo e os outros se aproximavam, armados e prontos para qualquer ataque. Clara, não fique com esse colar. Eles vêm atrás dele. A voz da mãe dela soava desesperada. Mas Clara estava paralisada. A verdade, quem ela era, isso importava. Nem sabia como reagir. Uma explosão repentina estourou no fundo e a sala se iluminou com uma luz aterradora. Clara e Laura foram atingidas em cheio por uma onda de calor. O chão tremeu e as paredes começaram a rachar. Vão! Raul gritou, puxando a mãe de Clara, mas foi uma luta desafiante diante do pânico que se instalava.
Não, não, não! Clara gritou, tentando se segurar a qualquer esperança. E então veio o choque. Uma figura conhecida apareceu na fumaça. Uma silhueta que ela nunca esperava. Era Laura, mas com um semblante completamente diferente. Você não vai acreditar no que está prestes a acontecer. A voz dela soava calma, como se soubesse mais do que deveria. Clara a encarou, confusa, enquanto os homens armados se aproximavam. O que você quer dizer? O medo tomava conta dela, enquanto uma pequena parte da mente dela gritava para correr. No momento em que as palavras saíam da boca de Laura, algo foi acionado do outro lado da sala. Um gás tóxico começou a se espalhar e Clara sentiu a cabeça girar. Raul percebeu a mudança e gritou: Não! Vocês não podem fazer isso! Mas não havia como escapar. A fumaça densa envolveu todos, estourando em gritos de desespero e confusão. Clara, escuta! A voz dela ecoou pelo caos, mas a sala estava em total desordem. Um dos homens se atirou para cima de Raul e a visão se tornou um borrão. Clara sentiu as pernas cederem e tudo ao seu redor começou a desaparecer. Você tem que saber a verdade. Um grito ressoou forte e naquele instante o mundo parou de girar. Quando o gás finalmente tomou conta, Clara teve uma visão reveladora. Em uma fração de segundo que parecia durar uma eternidade, o que parecia ser sua mãe se transformou em uma sombra escura. Eu sou a razão de tudo isso, querida. O choque de Clara foi imensurável. A mulher que ela sempre desejou ter por perto não era apenas sua mãe, era a autora de todos os males. O coração dela disparou e a realidade começou a se desfazer. Não, não pode ser! Clara gritou, sentindo a dor atravessar seu corpo. Você fez isso, não fez? A força da verdade a atingiu e a mulher sorriu. Seus olhos brilhando com uma frieza que a fez sentir um frio no estômago. Eu sempre estive aqui, Clara. Sempre estive atrás de você. Os olhos de Clara se arregalaram. O que aquilo significava? Como ela podia ser parte do mesmo jogo que cobriu tantas vidas de tragédias? Era tudo uma mentira? E quando o gás começou a sufocar suas esperanças, a consciência dela escureceu lentamente. No último momento de lucidez, antes de sucumbir, Clara percebeu que o legado não era um presente, era uma maldição. Ela tinha que lutar. Mas em um mundo onde cada laço familiar era desfeito, em quem ela poderia depositar a confiança? E enquanto sua visão se apagava e o caos se avolumava ao seu redor, uma última pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente eram os vilões? A corrida tinha apenas começado. O caos se instalou em volta de Clara. A fumaça a envolvia enquanto seu coração acelerava. Aquela revelação chocante sobre sua mãe reverberava em sua mente. Você a traiu, não fez? A voz de Laura era repleta de desespero e confusão. O tempo parecia lento, enquanto as paredes se desmoronavam e o estrondo ecoava pelo ambiente. Não, eu fiz o que tinha que fazer para salvar vocês. A voz da mãe de Clara soava cada vez mais distante e culpada, afogada em gritos e pânico. Clara sentiu o peso da verdade esmagando-a. Cada palavra soava como um golpe, e a mistura de culpa e raiva formava um turbilhão dentro dela. Antes que pudesse processar tudo, Raul gritou: "Precisamos sair agora!" Ele puxou Clara e Laura enquanto o chão se abria.
como se tudo estivesse se desintegrando ao redor deles. Os homens armados avançavam e Clara não sabia se poderia confiar em Raul. Mas não havia tempo, apenas instinto. Eles correram para o corredor. O som dos passos pesados atrás deles ressoava cada vez mais forte. O pânico os envolvia e Clara sentia as pernas tremendo sob a pressão. O que eles querem de mim? Clara piscou para Raul, buscando respostas. É seu legado, Clara. Você tem algo que eles não podem deixar escapar. Raul disse, enquanto puxava Laura pela mão, evitando a fumaça e os destroços que caíam. Aquela palavra ecoava na mente de Clara. Legado. O que isso realmente significava? O que eu tenho? A confusão começava a dar lugar à compreensão. E quando Clara olhou para o colar, ainda pendurado em seu pescoço, um brilho atravessou sua mente. O que mamãe sempre falou sobre a história da família. A realidade começou a se desdobrar. O que se mantinha oculto por tanto tempo estava prestes a ser revelado. Eu não sei como, mas eu vou descobrir a verdade, murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Então, com um movimento brusco, Laura se virou para Clara, os olhos cheios de determinação. Não podemos deixar que eles nos prendam. Lute, Clara! Enquanto isso, Marcelo e seus homens se aproximavam, mas Clara sentia uma força crescente dentro de si. Sem pensar, ela levantou o colar, como se fosse uma arma. A luz que emanava dele parecia ofuscar a escuridão ao seu redor. Sem aviso, um estrondo contundente ecoou. O teto começou a despencar e o pânico tomou conta. Clara instintivamente se lançou para a frente, puxando Laura e Raul junto. Vão, agora! E enquanto corriam em direção à saída, a conexão entre eles parecia mais forte do que nunca. Finalmente eles conseguiram alcançar uma saída. A luz do sol penetrou através da fumaça e um alívio imediato tomou conta de Clara. Mas, à medida que se distanciavam do prédio, uma ideia a atingiu. A batalha não havia terminado. Aquela era apenas uma fase e a verdade ainda não tinha sido totalmente revelada. Vocês estão bem? Clara perguntou, ofegante, olhando para Laura e Raul. Ambos estavam suados, mas vivos. E quando seus olhares se cruzaram, Clara percebeu que, independente das dores do passado, eles estavam juntos. Um novo sentimento de esperança começou a brotar dentro dela. O legado, as verdades, suas próprias escolhas, tudo indicava um novo começo, e mesmo que a verdade estivesse repleta de segredos obscuros, Clara sabia que a próxima etapa seria desbravar isso tudo. Mas ainda havia muito a entender, muitos desafios e confrontos por vir. E agora, enquanto tudo começava a se distanciar, Clara olhou para o horizonte e prometeu a si mesma: eu vou descobrir tudo. E antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, uma voz distante ecoou. Uma lembrança, um sussurro no vento. A verdade sempre aparece. Uau! Este foi o final de Tirar o Fôlego, não foi? Mas antes que você feche esse vídeo, aqui vai o que você precisa fazer. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo e nos motiva a trazer mais conteúdo incrível. Não se esqueça também de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero conhecer cada uma delas. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.